Ok, galerinha? Estamos de volta com a turma aí do quarto ano, componente matemática. Quem vos fala é o professor de matemática, George Barbosa, o tio Gel, ok? Hoje vamos estar trabalhando com conteúdo que trata a respeito da unidade ou a ordem das unidades de milhar, que é justamente a quarta ordem, aquilo que é trabalhada dentro do contexto anterior. Nós trabalhamos com a primeira, segunda e terceira ordem, que é justamente unidade, dezena e centena, e hoje vamos estar entrando na quarta ordem, que é a quarta que classifica como unidade de milhar, ok? Vamos estar vendo aí, olha, na aula passada, nós tratamos a respeito do desafio do chaminézinho. Então, o chaminézinho deixou para vocês aí um desafio para vocês fazerem em casa, resolver, tudo tranquilo. E a gente observa que dentro daquilo que foi mostrado na aula anterior, esse desafio trabalhou muito bem o contexto com relação à soma, com relação àquilo que foi apresentado na aula, e tudo isso facilitou esse teu conhecimento. Então, vamos lá? Vamos para a resolução? Olha só. Luciana rodou de carro 120 km pela PE 22 e depois saiu para a BR em direção a Goiânia e rodou mais 105 km. Aí a grande pergunta é, quantos quilômetros Luciana rodou no total? Então, a questão é justamente essa. Se eu trabalhei com as informações, se eu tenho um quantitativo, se eu tenho que na primeira parte eu tenho 120 km rodado na PE 22 e na segunda parte eu tenho 105 km rodado na BR que vai para Goiânia, então agora eu vou fazer a adição dessas parcelas, ok? Então vamos lá para a nossa resolução. Primeiro, a classificação das ordens, né? Onde eu apresento unidade, dezena e centena. Voltando. Quando você vai fazer a adição dessas parcelas, você precisa saber e sempre pôr em prática unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Tudo isso vai facilitar você na hora da operação. Tudo isso, quando você coloca, vai lhe ajudar para que o resultado não fique diferente daquilo que é esperado, ok? Então, nós temos aí 120, que é justamente a primeira parcela, que foi a quantidade de quilômetros que Luciana rodou na PE 22, e temos também 105 quilômetros, que foi a quantidade de quilômetros que Luciana rodou quando se dirigiu na BR para ir para Goiânia. Então, eu tenho a primeira parcela, 120, tenho a segunda parcela, 105, e vou agora somar essas parcelas para encontrar a minha soma, o resultado dessa soma, dessa adição que compõe justamente essa operação, ok? Então, dentro daquilo que me é apresentado, 0 mais 5, não acrescentei nada, baixo 5. Tenho agora também 2 mais 0, não me acrescentou nada, baixo o 2. Mas agora eu tenho 1 na primeira parcela e tenho 1 na segunda parcela. Então, somando, eu tenho 2 como número e aí acrescentou. No resultado total, eu tenho 225 como soma dessas parcelas, ok? Então, a resposta dentro do desafio que foi lançado é que Luciana rodou no total 225 quilômetros, ok? Se você acertou, se você conseguiu, parabéns. Isso é o que nós esperamos de cada um de vocês que estão realizando e acompanhando as nossas aulas. Então não deixe de acompanhar, não deixe de estar ali acompanhando também nas redes sociais, dando um like nos nossos vídeos e com certeza tudo isso vai facilitar o teu conhecimento dentro daquilo que é mostrado para o nosso crescimento das informações no conteúdo de matemática, ok? Vamos estar apresentando agora, trabalhando sobre a ordem das unidades de milhar, a quarta ordem, né? Para alguns é temível, né? Quando entramos justamente nessa segunda classe que é apresentada, mas fique tranquilo. Se você já trabalhou com eficiência, com eficácia, a primeira ordem, a primeira classe, que é justamente a classe das unidades, onde eu tenho unidade, dezena e centena, não tem por que estar com medo, porque foi um crescimento, foi algo que trouxe, que resplandeceu para o teu conhecimento, não pode ficar só naquilo. Então, é mais um conteúdo que vai somar dentro daquilo que você aprendeu com as classes das unidades, dezena e de centena, ok? Então, temos aí, ordem das unidades de milhar, quarta ordem. A quarta ordem é a unidade
de milhar, ou seja, uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades. Então, se eu tenho 1000 unidades, então automaticamente eu tenho uma unidade de milhar. Então, essa classe que já justamente passou, né, para a segunda ordem, eu já trago como esse pressuposto a minha unidade de milhar, que é justamente 1000 unidades. Compreendeu isso já ajuda muito. Colocou isso em mente, guardou isso dentro do seu conhecimento, você vai estar apto e seguro quando vir as questões, quando surgirem os desafios, quando surgirem os problemas, você vai saber lidar com cada uma situação, porque isso já está fixado na sua mente, ok? Então vamos mais. Temos aí o material dourado que vai justamente ajudar você com relação a essa aprendizagem. No primeiro bloco nós temos aqui, olha, a unidade, que é justamente o blocozinho pequenininho, que está ali no cantinho da tela, você vai estar vendo ele ali de vermelho, o bloquinho representando uma unidade. Temos a coluna, que é justamente a representação de uma dezena, onde tem ali 10 unidades que compõem uma dezena. Temos ali também o bloco, né? Ou melhor, a placa, que é justamente a representação de 100 unidades. Então, se a gente observar, eu primeiro tenho a unidade, que é uma unidade, tenho a dezena, que é justamente 10 unidades, tenho a placa, que é justamente 100 unidades, correspondente a uma centena, e temos o bloco, que justamente traz a ideia de 1000 unidades, que é justamente 10 centenas, e trazendo isso como resultado, as unidades que são correspondentes. Então, é importante nós fixarmos isso. O bloco agora representando a unidade de milhar, trazendo a ideia de 1000 unidades, ok? Se está entrando, está chegando a informação direitinho, se está chegando a informação de forma concreta, esteja aí, atento. Vá anotando, vai escrevendo no caderno, vai colocando aí as dicas que nós estamos trazendo para que você compreenda e entenda melhor na visualização, quando aparecer tanto no livro didático, como nas questões propostas que vamos estar trazendo no nosso dia a dia, nas nossas aulas. Ok? Vamos mais adiante. Ordem das unidades de milhar, a quarta ordem. Representação com material dourado. Temos aí o bloco, como nós falamos anteriormente, que é justamente 100 unidades. Então, quando aparecer, este bloco vai justamente trazer a concepção de 1000 unidades. Temos aí a placa, como falamos anteriormente, vai justamente trazer a concepção de 100 unidades, que é justamente uma centena. Então, está chegando direitinho, está acompanhando direitinho. É importante nós trazermos e mostrarmos dessa forma. Temos também aí a coluna, que traz a representação também de 10 unidades, correspondente a uma dezena. E temos também o bloquinho, que traz a concepção justamente de uma unidade, um composto pelo qual a sua classe está representando. Então, ok? Então, temos aí o bloco com 1000 unidades, temos a placa com 100 unidades, temos a coluna com 10 unidades e temos também o bloquinho ali, justamente representando uma unidade, ok? Até então tá tranquilo? Até então tá compreendendo? Tá tudo certinho? Ok. Qualquer dúvida, anota, reveja novamente as aulas, né, pelas redes sociais e você vai ver que tudo isso vai construir mais e mais esse teu conteúdo, ok? Temos aí, dentro das ordens de milhar, não é? Das unidades de milhar, a quarta ordem, o quadro representativo. Então, se eu tenho esse quadro representativo, vai me ajudar muito. Peguei a questão, li a questão, se vai tratar a respeito de classificação das unidades, a classificação das ordens e colocar os parâmetros pelo qual é mostrado nessas classes, nessas ordens, construo logo o quadro. Então é importante notarmos que quando eu construo o quadro, esse quadro representativo me dá uma maior visibilidade, me traz uma maior segurança na hora da resolução. Então quando eu crio e construo, eu vou justamente colocar agora as identificações em cada posição nesse quadro. Temos aí na primeira classe, temos a unidade simples, não é, que é composta justamente pela primeira ordem, a ordem das unidades. Temos dentro também das unidades simples a segunda ordem, que é justamente a ordem das dezenas.
E temos também, aí dentro das unidades simples, também a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Já entrando para a segunda classe, a classe dos milhares, nós temos aí a quarta ordem, onde nós estamos trabalhando, o conteúdo que nós estamos trabalhando, que é justamente esse, trazendo e mostrando a unidade de milhar, ok? Então, fixa aí no quadro, bata uma foto se puder fazer e vocês vão ver que esse quadro vai ajudar muito na hora da sua resolução. Tranquilo? Vamos mais adiante. Vamos agora para uma atividade. A atividade de fixação. A atividade que vai justamente contribuir dentro daquele contexto que nós trabalhamos. Então, se a gente já aprendeu que a quarta ordem, a ordem das classes A, que são mostradas a primeira como ordem de milhar, no caso a unidade de milhar, dentro daquilo que foi distribuído pela quarta ordem, você vai identificar justamente esse contexto nas atividades que vamos estar propondo agora. Ok? Veja só. Davi mora em Olinda e namora com Helena, que mora em Minas Gerais. Ele percorre de carro 1.468 quilômetros. Como se distribui esse algarismo? Veja como ele vai fazer essa questão. Como se distribuem esses algarismos 1, 4, 6 e 8 no quadro de representação? Então temos a imagem aí, que não é uma distância pequena, né? É uma distância realmente grande. Ele percorre para visitar o seu amor, Helena. Então Helena, lá em Minas Gerais, fica com o coração lá, palpitando de alegria quando sabe que Davi está vindo vê-la. Então é importante quando a gente observa justamente essa questão. Esse deslocamento, saindo daqui, ou melhor, saindo de Olinda para Minas Gerais, ele percorre 1.468 quilômetros até dar um abraço em Helena. Então é o que acontece. Mostrando essa representação desses números no quadro representativo, nós temos aí formando, veja que quando eu monto o quadro representativo, vai surgindo as luzes, né, para a minha interpretação e compreensão. Então, vou colocando agora cada classificação. Na primeira classe, vou colocando as unidades simples, que é justamente a unidade, a primeira ordem, a unidade a unidades, que é justamente o número 8. Quando eu trabalho com a segunda ordem, vou colocar justamente a ordem das dezenas, que é justamente o número 6. Quando eu trabalho com a terceira ordem, eu vou estar trabalhando justamente com a classe das centenas, que é justamente o número 4. E quando eu trabalho com a segunda classe, que é justamente vai estar trazendo as unidades de milhares, né? Podemos dizer assim, vamos estar também classificando com a quarta ordem, que é justamente onde vai fazer essa distribuição. Então, entra agora a unidade de milhar. Entrando a unidade de milhar, eu vou fazer com que esse número, esse algarismo, seja representado dentro dessa classe, que é justamente o número 1. Então, construindo, mostrando, trabalhando todo o contexto nesse sentido, eu tenho aí o quadro representativo, todo armadinho, todo formadinho, quando eu trago e mostro a primeira e segunda classe, a primeira classe, unidade simples, a segunda, dentro das ordens apresentadas, eu tenho a primeira, segunda e terceira ordem, que é justamente a ordem das unidades, dezenas e centenas. Tenho também na segunda classe a classe dos milhares, que é justamente a quarta ordem, a partir da quarta ordem, que é justamente a unidade de milhar, onde está sendo representada esses algarismos. Então, na unidade de milhar eu tenho o algarismo 1, na ordem de centena eu tenho o 4, na ordem das dezenas eu tenho o 6 e na ordem das unidades eu tenho 8. Então, distribuir, construir o meu quadro apontando cada algarismo em sua posição, trazendo o seu valor representativo. Então, é importante quando a gente trabalha dessa forma, tudo isso me facilita, me ajuda na hora da resolução. Ok? Então, vamos mais com relação a esse conteúdo. E eu tenho aí como resposta a representação dos números 1, 4, 6 e 8 segue no formato acima. Foi o que justamente a gente construiu nessa classificação. Ok? Olha só. Outra questãozinha aí muito simples para vocês observarem dentro do quadro que vamos estar trabalhando. Ana viajou de Recife para São Paulo e percorreu 2.401 quilômetros. Veja com a distância, né? Percorrendo, conhecendo as cidades. Isso é muito bom. Então Ana foi e viajou de Recife para São Paulo e percorreu esta quantidade de quilômetros.
em 34 horas, que é justamente uma distância que ela percorreu dentro desse intervalo de tempo. 34 horas foi justamente a quantidade de tempo que ela precisou para chegar em São Paulo. A pergunta é: qual algarismo representa a unidade de milhar? Ok? Lembrando, é sempre bom montar o quadro representativo, colocar as classes e as ordens, e quando eu faço essa classificação, quando eu coloco todas elas em ordem, tudo isso me ajuda na hora de trazer essa resolução, ok? Vamos lá. Tem aí, olha, um mapa mostrando, né, a distância percorrida de Recife para São Paulo. Tudo isso a gente observa que não é perto, né? Mas ela fez essa viagem de forma segura e gastou 34 horas. Olha só, vamos para a resolução dessa questão. Montando o quadro representativo, eu tenho aí, olha, primeira classe, que é justamente onde eu vou estar colocando a unidade de milhar, ou melhor, a unidade simples, que é onde eu trago justamente a primeira ordem, a ordem das unidades, onde eu coloco o algarismo 1. Vou agora colocar na segunda ordem a dezena, que é justamente o algarismo 0. Vou colocar na terceira ordem justamente a centena, e colocando a centena, o algarismo 4 vai estar representando a ordem das centenas. E agora, na segunda classe, a classe dos milhares, eu vou estar colocando a quarta ordem. Colocando esta quarta ordem, vai estar justamente me trazendo a ideia de que é a unidade de milhar que vai representar. E qual algarismo que vai estar representando a unidade de milhar? E aí, você em casa, conseguiu fazer? Conseguiu entender? Deu tempo de escrever no caderno essa questão e resolveu? Se fez, está de parabéns. Se você chegou ao algarismo 2, está aí, olha, de parabéns, porque realmente você chegou aonde nós queríamos que você chegasse, ok? Então, como resposta, nós temos justamente isso. A unidade de milhar é representado pelo algarismo 2, ok? Então, você que escreveu, você que participou, você que se envolveu, você que gastou esse tempo aí, ou melhor, investiu esse tempo aí escrevendo e fazendo aí a resolução dessa questão, você está de parabéns, ok? Então, você que acompanhou nesta aula, concluímos mais esta condição que foi mostrada, não é? Esta informação trazida a respeito da quarta ordem, a ordem da unidade de milhar. Então, dentro daquilo que foi construído, faça uma revisão, olhe direitinho, aquilo que você escreveu, aquilo que você deixou ali como seu link ali no seu caderno, é sempre bom estar dando uma revisada aí dentro do seu contexto. Mas, como nós não deixaremos assim, não é? Chaminézinho desafia você novamente. Atenção para o desafio de Chaminézinho. Chaminézinho desafiando você. Então, vamos para a questão que mostra essa resolução. Olha só. Cláudio deu 3 voltas no campo de futebol. Cada volta ele percorre 400 metros. No total, ele percorreu 1.200 metros. A grande pergunta é: qual algarismo corresponde à unidade de milhar dessas voltas que ele deu, ok? Então, vamos para a resolução, ou melhor, vamos deixar esse como um desafio para a próxima aula. Então, anote aí, escreva, com certeza a gente vai estar resolvendo e você vai estar de parabéns resolvendo direitinho. E as dúvidas tiraremos na próxima aula, dentro daquilo que você apresentar para a tua resposta que alcançou, ok? Então, pessoal, um abração para vocês. Tchau, tchau. Esperamos você na próxima aula.